Propõe que a gente, até nesse clima todo, né, de abalo sísmico ali em Brasília, mais uma mudança no Ministério, será? Mais uma aí nessa dança das cadeiras permanente ali na esplanada dos ministérios. Dessa vez, pessoal, o presidente Lula já veio a público, confirmado pela agenda dele, que se reunirá hoje com a Márcia Lopes para oficializar o seu convite para assumir o Ministério das Mulheres. Ela, nesse caso, substituiria a Cida Gonçalves. Vamos com a nossa repórter Marília Ribeiro, então. Ninguém melhor que ela para trazer mais informações diretamente de Brasília, do contexto por trás dessa mudança. Mais uma aí no caso. Bom dia, Marília. Obrigado pela presença. Oi, André. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Uma boa semana para todos nós. Pois é, nessa segunda-feira o presidente Lula deve se reunir com Márcia Lopes, que é uma professora e já foi ministra também do governo do presidente Lula. Lá em 2010, ela tinha assumido a pasta do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e agora ela deve entrar no lugar de Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres. Cida Gonçalves vem se desgastando já há algum tempo, isso por conta de denúncias de assédio moral que estavam acontecendo dentro do Ministério. Isso Cida Gonçalves nega, mas fato é que ela deve ser substituída e esse anúncio deve acontecer ainda nesta segunda-feira. Na última sexta-feira, Cida Gonçalves teve um encontro com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião durou apenas cerca de 20 minutos. Ao que tudo indica que ficou acertado que, de fato, ela vai deixar o Ministério. Cida Gonçalves, ela vem acumulando, essas acusações de assédio moral e é uma coisa que acabou pesando. No acumulado aí, essa deve ser a 12ª mudança na esplanada dos ministérios nesse terceiro mandato do presidente Lula. Na última sexta-feira, nós tivemos aí a saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social, logo após o escândalo que acabou colocando em evidência as fraudes nos pagamentos dos aposentados e pensionistas do INSS. Ele acabou deixando o Ministério e agora deve acontecer também essa mudança no Ministério das Mulheres. O presidente Lula já vinha falando a respeito dessa reforma ministerial. Para essa semana, nós temos também previsão de viagem internacional. O presidente Lula deve ir para a Rússia e também para a China. Antes disso, ele deve oficializar Márcia Lopes no cargo do Ministério das Mulheres. André? É isso aí, Marília. Obrigado demais pelas informações, as atualizações diretamente da capital federal. A gente volta com você ao longo da semana. Obrigado. Meus amigos, é aquilo, Chega a ser irônico, Jesse Peixoto, que logo no Ministério das Mulheres, anteriormente ocupado por uma amiga pessoal da primeira-dama Janja Lula da Silva, acabe sendo motivo para ela ser removida e substituída acusações de assédio, E agora entrando alguém no lugar dela. Parece que essa crise nos ministérios identitários parece algo, é um passivo que está com muita dificuldade o governo de se desvencilhar, Então, e a acusação, que vale a pena deixar claro que foi arquivada pela secretaria ali, pela corregedoria da Comissão de Ética da Presidência da República, era uma acusação de que, mediante uma denúncia de racismo, ela teria sugerido, de fato, que se ajudasse na eleição de 2026 financeiramente aquela pessoa para ocultar a situação de racismo. Então, esta teria sido a acusação, que vale mencionar que foi, de fato, arquivada. Mas durante as oitivas, durante aquele momento ali, para se ter mais informações sobre a acusação, que foi levada ali a ser avaliada pela Comissão de Ética da Presidência da República, vários pontos da ministra vieram a público, como, por exemplo, que ela interrompia agendas para receber a primeira-dama, Janja. Outro ponto, que ela costumava ignorar ligações dos ministros Alexandre Padilha, que na época estava nas relações internacionais, e também institucionais, e Márcio Macedo, que na época estava na Secretaria-Geral da Presidência. Então, foi uma situação que gerou um constrangimento muito grande no governo, que o presidente Lula, pelo que se sabe, já estava insatisfeito por achar que nesta administração essa pauta não estava tendo a devida visibilidade. Quando, ao mesmo tempo, um dos pontos mais importantes que ele costuma tratar, e que ele tratou no Dia do Trabalho, é a lei da igualdade salarial. Esse modelo de implementação, a lógica da regulamentação. Então, ele não estava satisfeito com o trabalho da ministra Cida e ainda tivemos estes desgastes a partir do depoimento dela à Secretaria da Presidência da República. E, para piorar tudo, ela ainda tinha esses pontos de não sentir que ela estava fazendo ali um bom trabalho pela visão ali do geral.
e acabou que a escolha foi alguém de muita confiança. Agora, daqui a pouquinho, a ministra Márcia é de muita confiança de longo prazo. É vista como alguém que o presidente sempre advogou por. Então, no final das contas, é uma escolha dada como certa já há alguns meses. Agora, as crises sucessivas aí nos ministérios ditos identitários mostram que esse tipo de política tem seus limites, né, mano? Parece que essa busca artificial pela igualdade jamais vai... O que só vai gerar é desigualdade, ressentimento, rancor e, na prática, só vai, enfim, vai acabar desaguando em situações constrangedoras como essa. Especialmente, Marinho, quando não há agenda de política pública concreta para a promoção de oportunidades. E é o caso. O que a gente vê nos governos do PT é uma overdose de sinalizações para as pautas e muita pouca substância. Até mesmo essa questão da igualdade salarial entre homens e mulheres, vale lembrar, foi uma importação do governo Lula da proposta da ministra Simone Tebet. No momento em que ela foi aderir ao presidente Lula no segundo turno, um dos compromissos que ele assumiu com a então ministra, a então candidata Simone Tebet, foi encampar essa bandeira, ou seja, qual que é a bandeira original do PT nessa pauta que está sendo implementada? Nenhuma, não há substância, há apenas a espuma da sinalização identitária. Agora, vale lembrar, a Márcia Lopes, que deve, ao que tudo indica, ser a nova ministra, sim, além de petista há muito tempo, ela é também irmã do Gilberto Carvalho, que foi o grande braço direito operacional do presidente Lula por muitos anos, foi secretário, sim, da presidência, então uma figura de extrema confiança. Ela já foi candidata também a prefeita de Curitiba, apesar de não ter tido um bom desempenho eleitoral. Mas, em outras palavras, a gente está falando de uma petista histórica de extrema confiança do presidente Lula, mas, na minha visão, acaba sendo uma troca de 6 por meia dúzia, porque, no fim das contas, esse ministério não vai entregar nada. E isso no ministério supostamente focado, Henrique Krieger, em ações de proteção e defesa das mulheres, né? A gente lembra, não dá para não lembrar, do bom e velho ditado da sabedoria popular brasileira de que de boas intenções o inferno tá cheio, né? Exato, exato. E para mim seria uma situação muito fácil de resolver, sabe? Se eu fosse presidente, eu gosto de me imaginar nessa cadeira. Se eu fosse presidente, para mim seria fácil. É assim, olha, você tá há 2 anos no cargo, senta aqui. Diminuiu o número de mulheres sendo mortas em assalto? Diminuiu o número de feminicídio no Brasil? Diminuiu alguma coisa disso? Não diminuiu. O número só aumentou desde 2018 para cá. Todos os anos a gente está vendo uma progressão. Então, não precisa denúncia de assédio moral, não precisa, isso aí é tudo secundário até políticas de defesa e questões narrativas e coisa do tipo. Esquece isso aí, ó. Você é a ministra da mulher. O seu papel é defender o direito das mulheres. O principal direito que uma mulher tem é o direito à vida. Se no Brasil esse direito não está sendo respeitado e cada vez mais isso está sendo desrespeitado, essa é a grande verdade, você não tem feito um bom trabalho, isso é incompetência, cai fora. Não precisa ficar vendo de onde vem, para onde vai, qual é a ideia, o autor, sabe, filosofando muito em cima das questões. Não. Vai direto ao ponto. Ministra da Mulher tem que defender o direito da mulher. Ou se não, acaba com esse ministério de uma vez por todas. Se não consegue garantir, pergunta para as mulheres na rua, a Jess está aqui, pode dar opinião, pede qualquer outra mulher, você se sente segura sendo mulher nas ruas do Brasil? Eu tenho certeza que a resposta é não. E sendo assim, esse ministério não tem por que existir. Ponto final. Não, e não é a primeira vez, né? A gente viu o Silvio Almeida sendo afastado justamente do Ministério dos Direitos Humanos. E aí agora, que é uma pasta para defender o direito das mulheres, uma mulher assediando outras de forma moral. Então nem acho que é uma questão secundária. Eu acho que é a incompetência já de você estar num posto que é para defender justamente os direitos, aqueles direitos básicos das mulheres, e aí você promove justamente aquilo que você quer combater. Então, de que forma que a gente pode interpretar isso? De que forma que a gente pode ver essas escolhas como realmente escolhas viáveis para resolver as questões do nosso país? Silvio Almeida lá atrás, afastado por questões, né, de assédio sexual, e agora uma nova ministra de assédio moral, que são justamente dos ministérios para combate a essas situações. Contradição profunda de quem busca o monopólio da virtude, sem ter substância. Você, um suco de laranja, uma laranja seca. Você tem que espremer, não tem suco nenhum, não tem substância, não tem aquilo que de fato pode
avançar numa agenda de proteção das mulheres, como estava falando o Kriegner. O que é avançar na proteção das mulheres hoje? É fazer, por exemplo, com que elas tenham condições de segurança de sair na rua, de ter liberdade de ir e vir sem medo. Qual que é a agenda concreta do governo para avançar com essa necessidade básica das mulheres no Brasil? Nenhuma. Não deixa de ser um pouco trágico, também um pouco cômico, confesso, falo por mim, de ver que, mais uma vez, parece aquela sensação, né, de você ir alimentando o crocodilo, esperando o seu último a ser devorado, né? Você vai dando o pescoço cada vez mais para essa gente que, no fundo, só quer sinalizar virtude, quer cancelar qualquer um que não reze ali milimetricamente a cartilha deles, e no primeiro indício de haver uma contradição, que era iminente, porque esse tipo de política não se sustenta a vida real. E uma hora o preço cobra, e cobra um preço salgado, como a gente está vendo, né? A bigorna da realidade, Mano Ferreira, sempre se impõe. Agora,